Bom dia, gente. Como vocês sabem, essa é uma série de versículos bíblicos na tradução Nova Linguagem de hoje sobre um tema específico. Eu busco não interpretar tanto esses textos para que você tenha a palavra pura e eficaz, mas os versículos que eu uso eu deixo nos comentários e na descrição do vídeo para que você possa meditar neles e Deus possa falar no seu coração por Ele mesmo. O tema de agora é aborto. Bom, não mate. Êxodo 23. Só para explicar, esse versículo de não matar, na verdade a tradução melhor que exista para ela é não assassinarás, que é matar sem base, seria matar sem base bíblica, vamos dizer, sem estar com quebra de lei, porque para muitos mandamentos de Deus, quando você quebrasse o mandamento, você teria que ser morto. Você não está assassinando quando você está fazendo isso, você está matando, né? O assassino seria, por exemplo, você está com raiva de uma pessoa e vai lá e mata ela. Aí está enquadrado nesse mandamento não assassino. Porque simplesmente você ficou com ódio no coração e decidiu destruir a vida da pessoa. Esse caso de aborto seria a mesma coisa, né? Não seria no caso de raiva, né? Mas por alguma circunstância você decidiu destruir a criança que está para nascer. Não vou entrar em detalhes sobre estupro, essas coisas, porque não. Já pela própria lei já está estabelecido que, pelas próprias leis dos homens hoje, é estabelecido que na lei brasileira que pode se abortar, né? E aí eu sinceramente não saberia o que dizer sobre essa situação, porque a criança é inocente de todo jeito, né? Mas eu tenho que concordar sobre o sofrimento que essa criança causaria para a mãe. É diferente da pessoa não ter se cuidado e ter tido um filho. Amém? Bom, tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temidos. Tudo o que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Tu viste quando meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Salmo 139, 13 a 18. Você vê que a vida é o dom de Deus, né? Perdão, irmãos. Desde o relacionamento que o homem tem com a mulher, que nós começamos a ser formados, Deus já planejou a nossa vida. Deus já decidiu quantos dias nós vamos viver e o que nós faremos. Vamos dizer o que nós faremos na nossa vida, né? Desde que nós obedecemos a Ele. Senão, a gente vai viver fora do propósito de Deus e aí não tem felicidade verdadeira. Salmo 139, 13 a 16. Mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou diz: Não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome e você é meu. Isaías 43, 1. Novamente você vê que Deus tem um propósito para nós, né? Ele nos escolhe desde a fundação do mundo para sermos dele e servirmos a Ele. Nesse caso está falando especialmente sobre o povo de Israel, mas quando Jesus Cristo veio ao mundo e se sacrificou pela humanidade, Ele comprou de todos os povos. Todos os povos são de Deus agora. Novamente, de quem o aceita como Senhor e Salvador. Senão vai continuar pertencendo ao diabo, o pecador, né? O maligno. Isaías 43, 1, tá? Se eu não citei o versículo. Agora o próximo. Eu, Senhor, sou seu Criador, e eu tenho ajudado desde o dia em que você nasceu. Israel, meu servo, não fique com medo, pois eu amo, eu escolhi para ser meu. Isaías 44, 2. Desculpa, gente, eu tô um pouco
comi sorvete e me fez um pouco mal, pois eu me escolhi para ser meu. Isaías 44:2, né? Você vê que novamente Deus, desde a fundação do mundo, ele tem um plano para cada ser humano. Ele deseja que todos sejam sua imagem e semelhança, se arrependam dos seus pecados e vivam uma vida santa, em obediência, temor e respeito. Isso não é uma vida chata, é uma vida de muita alegria. Você fazer o bem às pessoas, ajudar uma pessoa que muitas vezes está precisando, não seja só de comida e bebida, às vezes uma palavra faz muito bem, tanto para nós quanto para a pessoa que está ouvindo. E essa vida não tem como você pagar, é só Jesus Cristo que pode nos dar. Bom, o Senhor, o Salvador de Israel, diz: Meu povo, eu sou o seu Criador. Antes que você tivesse nascido, eu já o havia criado. Sozinho eu criei todas as coisas. Estendi os céus e firmei a terra sem a ajuda de ninguém. Isaías 44:24. Você vê sempre Deus lembrando, desde a fundação do mundo, Deus nos separou para esse tempo, para vivermos para a sua glória. Que Ele faz tudo pelo seu próprio poder. Ele não precisa de mãos de homens para ser servido. Ainda que ele use o homem, ele não precisa do homem, ele pode fazer tudo como ele bem quiser. E faz. Tantas vezes ele visita a gente em sonhos, durante o dia, ensinando o caminho que a gente não deve andar. Tanto tempo ele está falando conosco, a gente só tem que dar ouvido. Ele manda os seus profetas também, quando nós não estamos ouvindo direito. Mas basicamente Deus faz tudo. Né? Se às vezes você tem medo de que alguém não ouça o evangelho, a palavra de Deus diz que todos vão ouvir, todos vão ter sua chance, né? Que a salvação é individual e o julgamento é individual, que cada um vai prestar contas diante de si mesmo, diante de Deus. Por isso busca fazer o bem a todo tempo, e no devido tempo você vai ser recompensado. Quando ainda eu não havia nascido, o Senhor me escolheu para ser o seu servo, a fim de que eu reunisse o seu povo e o trouxesse de volta para ele. Sou muito estimado pelo Senhor, meu Deus é a minha força. Isaías 49:15. Vê que todo tempo o Senhor levanta as forças dos seus profetas, dos seus servos, e tem autoestima, ele ama muito nós. Não só nós, né? Mas a toda a humanidade, mas específico, a palavra de Deus fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para todos aqueles que Deus ama. Nesse caso, mais os servos dele, né? São as pessoas que decidiram fazer a vontade de Deus acima da própria vontade, que amaram mais a Deus do que a própria vida. Porque nós só amamos a vida que nós recebemos. Por mais que a pessoa esteja passando uma dificuldade grande, ela ainda ama a vida e queria não estar sofrendo desse jeito para conseguir viver, né? Para conseguir voltar a ser alegre, né? Porque infelizmente nós somos atacados de diversas formas pelo inimigo, usando pessoas da mesma forma como Deus usa pessoas, o diabo também usa pessoas para fazer a gente triste, para fazer nossa vida infeliz. Mas tu, ó Senhor Deus, és o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro. Todos nós fomos feitos por ti. Isaías 64:8. Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para nações. Jeremias 1:5. Nesse caso específico para o profeta Jeremias, né? Mas todos nós somos, em parte, né? Nós que nascemos de novo, de Jesus, somos profetas, né? Somos pessoas que vão levar a mensagem de Deus para o ser humano. E muitas vezes nós devemos aprender a ficar calado para ouvir melhor a Deus, porque nós vivemos uma batalha espiritual entre Deus e o diabo todo o tempo falando para nós fazermos besteira, e Deus falando para nós aprendemos a ouvir Ele em silêncio, né? Aprender a ouvir o Senhor, falar pouco, ser mais ouvinte. Amém? Que Deus abençoe, que essa mensagem possa ter sido clara, que o coração de vocês seja cheio do amor de Deus, nunca temendo
o homem, mas temendo a Deus, né? Falando o que precisa ser falado. E como a palavra de Deus, né? Não, são vários textos aqui que mostram que Deus tem um plano para cada um de nós, seres humanos, que nada acontece sem a vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Se você pensa em abortar, pense não só o sofrimento que você vai fazer na esposa, né, na mulher, mas também nessa criança que devia estar nascendo. Por mais que as circunstâncias sejam difíceis para cuidar de uma criança, lembre que Deus cuida dos seus. Se você ainda não tem a Deus e a Jesus Cristo, peça para Ele entrar no seu coração, que Ele vai mostrar que a salvação, há um propósito para você, para esse filho que vai nascer. Não tenha medo, tenha alegria nesse filho que vai nascer. Em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe. Medite sempre nas Escrituras, não mate, faça mal a ninguém. Tudo isso tem peso espiritual eterno, irmãos. Tudo que nós fazemos aqui vai ser julgado diante de Deus. Todos os nossos pensamentos, todas as nossas atitudes, tudo que falamos, tudo tem peso diante de Deus, né? Tema a Deus. Deus deixou a sua palavra para nos ensinar a fazer as coisas direito. Busque a ela, busque revelação, entendimento, compreensão, mas acima de tudo busque conhecê-la integralmente para que o inimigo não distorça ela. Por exemplo, Deus fala para não matar, né? Nesse caso específico de aborto. Aí o inimigo vai falar, mas esse filho não merece viver, você não tem condição de cuidar dele, seria melhor você viver sua vida, ter mais prazer com outras pessoas, joga esse filho numa caixinha, não importa, né? Deixa para outros cuidar, não, essa é uma responsabilidade sua. Você teve o relacionamento e dele nasceu o fruto, então que você cuide dele, né? Não fique dando ouvidos a pessoas que querem matar bebês, né? Por achar que é um problema grande, irmãos. Pensa na alegria que esse filho vai te dar, mesmo que ele dê problemas, mesmo que ele te possa trazer algumas tristezas. Pensa na alegria que um filho dá para uma mãe. Pensa em todas as crianças que gostariam de ter uma família e não estão podendo ter porque foram abandonadas. Os filhos são herança de Deus para nós. Pensa na velhice, quem vai cuidar de você, quem vai te ajudar, vai ser seus filhos. Amém? Não deixa o diabo te semear igual ele semeia desde o Éden, colocando você contra a sua família, contra as pessoas, a fazer o mal. Agradeça a Deus por esse filho e viva uma vida de temor e obediência a Deus, que Ele vai te honrar por você ter cuidado de um filho, porque é dele. Por mais que todas as coisas, por mais que Deus esteja confiando esse filho a você, na verdade o filho é dele. Como ele diz de Israel, que Israel às vezes sacrificou os filhos a Moloque, ele falava que esses filhos eram dele, não eram de Moloque. Ele estava matando esses filhos e Deus castigou severamente a nação por isso. No fundo, esse sacrifício está sendo, essa morte que você está fazendo é algo parecido com isso. Você não está confiando que Deus vai cuidar desse bebê. Amém? Deus abençoe.